Então, pessoal, o objetivo dessa aula é responder essa pergunta. É uma função ou não é uma função? Você olhando dois conjuntos A e B, um domínio e um contradomínio, como a gente já estudou, né? Se você olhar para esses dois conjuntos, só olhando para os diagramas, para os desenhos deles, você tem como dizer se essa relação entre esses dois conjuntos é uma função ou não, certo? Como é que a gente sabe se é uma função ou se não é? Então, o que a gente vai aprender agora é olhar, por exemplo, esse caso aqui é uma função? Nesse caso aqui a gente tem uma função? Nesse caso aqui a gente tem uma função? Será que nesse caso essa relação entre o conjunto A e B é uma função? Então a pergunta é simples, a pergunta é só essa. Será que é uma função ou será que não é uma função? Para saber disso, a gente tem que saber a definição formal de função, certo? Está lá no livro de vocês dizendo assim, ó. Função é uma relação unívoca entre duas variáveis. Função é uma relação unívoca entre duas variáveis. O que não está muito claro aqui é o que significa unívoca, certo? Unívoca, para você entender, você tem dois conceitos básicos, duas coisas básicas para você entender o que é unívoca. Primeiro, você vai olhar para esse conjunto A, certo? Cada elemento do conjunto A só pode estar relacionado com um único elemento do conjunto B, certo? Cada elemento do conjunto A só deve estar relacionado a um único elemento do conjunto B. O que significa isso? Que você vai olhar para o conjunto A, se está saindo só uma setinha de cada elemento do conjunto A. Se está saindo só uma setinha de cada elemento do conjunto A, se só está saindo uma setinha de cada pontinho desse daqui, ó, provavelmente essa relação deve ser uma função, certo? Provavelmente, porque a gente tem que verificar outra coisa. Mas só olhando para isso daqui, só olhando para essa primeira definição, a gente já sabe que um desses casos não representa uma função, certo? Que caso é esse? Será que é esse ou esse? Olha para cá, ó. A gente tem um elemento do conjunto A que está relacionado a dois elementos do conjunto B, dois elementos diferentes no conjunto B, certo? Então isso daqui não pode acontecer. Então vou sublinhar aqui para você ver onde está o que está impedindo isso daqui de ser uma função, certo? Isso daqui não é uma função, certo? Porque se isso daqui acontecer, essa relação não é unívoca, certo? Então, entendido o primeiro conceito, eu já vou classificar aqui, ó, que esse caso aqui não é uma função, certo? Essa relação não é uma função. Ficou claro? Esse caso aqui, essa relação entre o conjunto A e B não é uma função, porque olha a imagem e grave isso daí na cabeça de vocês. Ó. Tem duas setinhas, certo? Ó, saindo de um só elemento aqui. Ó. Duas setinhas saindo de um só elemento para dois elementos no conjunto B diferentes. Observe que por essas duas setas aqui, podia ser função sim, porque a gente viu um exemplo lá atrás, num vídeo anterior, que a gente tinha dois elementos diferentes aqui, ó, no conjunto, no domínio da função relacionado com um único elemento no contradomínio, que estava assim, essa setinha. Pode rever o vídeo sobre domínio e contradomínio da função, que você vê que a gente viu um exemplo em que acontece isso daqui e era uma função que a gente estava estudando naquele caso, certo? Então,
Por isso daqui poderia, mas por esse caso aqui não. Então grave isso aqui na cabeça. Saindo duas setinhas do conjunto A não é função, certo? A relação não é função. Então vamos voltar para a gente entender o segundo conceito que significa, que diz essa palavra, certo? O que nos diz essa palavra além desse primeiro conceito que a gente aprendeu agora? Tem mais uma coisinha simples. Se tivesse sobrando um elemento aqui, sem nenhuma dessas setinhas, sem estar relacionado com o elemento do conjunto B, se sobrasse um elementozinho aqui, ó, essa relação não seria função. Como não está sobrando ninguém, isso aqui com certeza é uma função. Por quê? Porque a gente passou por dois testes aqui, ó. Primeiro teste, vamos revisar. Primeiro teste, só sai uma setinha de cada elemento no conjunto A. Você olha para o conjunto A, só sai uma setinha. Segundo teste, não sobra ninguém no conjunto A, certo? Então, isso daqui com certeza é uma função, certo? Isso daqui é uma função, certo? Por quê? Porque obedece às duas regrinhas que a gente verificou, significa que é uma relação unívoca entre duas variáveis, ok? Vamos ver esse segundo exemplo. Ó, nesse exemplo aqui, sai uma setinha do conjunto A, uma setinha de cada elemento do conjunto A, falando corretamente, né? Ó, só sai umazinha de cada uma. Então, passou no primeiro teste, certo? No segundo teste, ele passou? Passou, porque não tem nenhum elemento sobrando aqui, ó. Não está sobrando ninguém. Então, isso daqui é uma função com certeza. É uma função. Esse daqui, de cara, a gente já está vendo que não é uma função. Por quê? Porque está sobrando um elemento, certo? Se sobrou um elemento, então quebrou essa regrinha aqui, ó. Não é uma relação unívoca entre duas variáveis, certo? Isso aqui não é uma função. Olha para a imagem e grave isso daí, ó. Tem um pontinho sobrando aí, tem um elemento sem estar relacionado com o elemento do conjunto B, certo? Está sobrando um aqui, ó. Isso significa que essa relação entre A e B não é função. Não é função. Para simplificar, para resumir tudo, deixar tudo fixado numa ideia só, preste atenção, para deixar bem simples. O que você vai ter que olhar? Você vai olhar para o conjunto A, para o primeiro conjunto, para o conjunto domínio, certo? Você vai olhar para o domínio, vai olhar para as setinhas aqui. Se sair apenas uma setinha de cada elemento e não sobra ninguém no conjunto A, então isso daqui com certeza é uma função, certo? Se sobrar elemento, não é função. Se sai duas setinhas de um elemento só no domínio, então não é função também, certo? Gravem essas imagens, aí vocês treinam lá com a atividade de vocês, certo? Tem uma atividade só para classificação de relações, para dizer se é função e se não é função. Vamos lá, agora é com vocês.